A servidão moderna é uma escravidão voluntária, consentida pela multidão de escravos que se arrastam pela face da terra. Eles mesmos compram as mercadorias que os escravizam cada vez mais. Eles mesmos procuram um trabalho cada vez mais alienante. E se o aceitam, demonstram-se estar suficientemente domados. Eles mesmos escolhem os mestres a quem deverão servir, para que essa tragédia absurda possa ter lugar. Foi necessário tirar desta classe a consciência de sua exploração e de sua alienação. Aí está a estranha modernidade da nossa época. Diferente dos escravos da antiguidade, dos servos da Idade Média e dos operários das primeiras revoluções industriais, estamos hoje em dia frente a uma classe totalmente escravizada, só que não sabe, ou melhor, não quer saber. Eles ignoram a rebelião que deveria ser a única e legítima reação dos explorados. Aceitam sem discutir a vida lamentável que se planejou para eles. A renúncia e a resignação são a fonte de sua desgraça. E aí, o pesadelo dos escravos modernos que almejam somente ser levados por esta dança macabra do sistema da alienação. A opressão se moderniza, expandindo por todas as partes as formas de mistificação que permitem ocultar nossa escravidão. Mostrar a realidade tal como ela é e não tal como apresenta o poder constitui a subversão mais genuína. Só a verdade é revolucionária. À medida que constrói seu mundo com a força alienada de seu trabalho, a decoração deste mundo se torna a prisão onde deveriam viver. Um mundo sórdido, sem sabor, nem odor, que leva em si a miséria do modo de produção dominante. Essa decoração está em permanente construção. Nada nele é constante. A modulação continua do espaço que nos rodeia. Está justificada pela estupidez generalizada e pela insegurança com que têm que viver seus habitantes. Trata-se de mudar tudo, a imagem do sistema. O mundo se torna como uma fábrica, cada vez mais sujo e barulhento. Cada parcela deste mundo é a propriedade de um Estado ou de um particular. Este roubo social, que é a apropriação exclusiva da terra, materializa a onipresença dos muros, das grades, das cercas, das barreiras e das fronteiras. São as marcas visíveis dessa separação que invade tudo. Mas ao mesmo tempo a unificação do espaço, segundo os interesses da cultura mercantil, é grande objetivo da nossa triste época. O mundo deve transformar-se numa imensa autoestrada, absolutamente eficiente para facilitar o transporte das mercadorias. Todo obstáculo natural humano deve ser destruído. A concentração desumana dessa massa de escravos é o fiel reflexo de sua vida. Se assemelha às jaulas, às prisões, às cavernas. Mas diferentemente do escravo e do prisioneiro, o explorado da época moderna deve pagar pela sua jaula. Neste estreito e escuro espaço onde vive o escravo, acumula as mercadorias que, segundo as mensagens publicitárias onipresentes, deverão lhe trazer a felicidade e a plenitude. Mas quanto mais acumula mercadorias, mais se afasta dele a possibilidade um dia de ter acesso à felicidade. A mercadoria ideológica, por essência, priva do seu trabalho a quem produz, e priva de sua vida quem a consome. No sistema econômico dominante, já não é a demanda que condiciona a oferta, mas sim a oferta que determina a demanda. E assim como surge de maneira periódica, novas necessidades consideradas vitais pela imensa maioria da população. Primeiro foi o rádio, logo o carro, a televisão, o computador e agora o celular. Todas essas mercadorias distribuídas massivamente no curto lapso de tempo modificam profundamente as relações humanas. Se serve por um lado para isolar o homem um pouco mais dos seus semelhantes, e por outro lado para difundir as mensagens dominantes do sistema. As coisas que possuímos acabamos não nos possuindo, mas é quando se alimenta que o escravo moderno ilustra melhor o estado de decadência que se encontra.
dispondo de cada vez menos tempo para preparar a comida que ingere, vê-se reduzindo a consumir rapidamente que a indústria agroquímica produz. Perde-se nos supermercados em busca das marcas que a sociedade da falsa abundância lhes concede. Sua escolha não é mais do que uma ilusão. A abundância dos produtos alimentícios não dissimula nada além de sua degradação e sua falsificação. Não são mais nada além de organismos geneticamente modificados, uma mistura de corante, conservantes e pesticidas de hormônios e de outros tantos inventos da modernidade. A busca de prazer imediato é a regra do modo de alimentação dominante, assim como todas as formas de consumo e as consequências que ilustram essa maneira de se alimentar são vistas em toda parte, mas é frente indigente da maioria que o homem ocidental se regozija de sua posição e de seu consumo frenético. Portanto, a miséria está onde quer que reine a sociedade totalitária e mercantil. A escassez e a outra cara da moeda da falsa abundância. A produção agroquímica é suficiente para alimentar a totalidade da população. Entretanto, no sistema que se faz da desigualdade um critério de progresso, a fome não desaparecerá jamais. A outra consequência da falsa abundância alimentar é a multiplicação das fábricas de concentração, o extermínio barbário em grande escala das espécies que servem para alimentar os escravos. Esta é a essência do modo de produção dominante. A abundante produção de energia ou de mercadorias, os resíduos e os despejos do consumo ostentoso hipotecam as possibilidades de sobrevivência da nossa terra e das espécies que a povoam. Mas para dar passagem ao capitalismo selvagem, o crescimento não deverá parar jamais. Há que se produzir e voltar a produzir cada vez mais. Os mesmos que contaminam são os que apresentam-se hoje em dia como salvadores do planeta. Esses imbecis da indústria do espetáculo, patrocinados pelas firmas multinacionais, tentam nos convencer que uma simples mudança em nossos hábitos bastará para salvar o planeta do desastre. E enquanto nos culpam, continuam contaminando sem parar o meio ambiente e o nosso espírito. E essas pobres teses falsamente colocadas são repetidamente por todos os políticos corruptos, que necessitam slogans publicitários, mas que evitam propor uma mudança radical no sistema de produção. Trata-se, como sempre, de mudar alguns detalhes para que o essencial siga o mesmo. Para entrar na ciranda de consumo frenético tem que ter dinheiro, e para tê-lo tem que trabalhar. Quer dizer, vender-se. O sistema dominante faz do trabalho seu principal valor, e os escravos devem trabalhar cada vez mais, para pagar a crédito sua vida miserável. Se esgotam no trabalho, perdem com ele a maior parte de sua força vital e têm que suportar as piores humilhações. Passam toda a sua vida fazendo uma atividade extenuante e monótona, para o benefício de poucos. A tensão do desemprego moderno tem como propósito assustá-los e fazê-los agradecer sem parar a generosidade do poder. O que fariam sem essa tortura que é o trabalho? São essas atividades alienantes que nos apresentam como uma liberação. Que mesquinhos e que desprezo, sempre pressionados pelo cronômetro ou pela campanha. Cada gesto dos escravos está calculado para aumentar a produtividade. A organização científica do trabalho constitui a essência da disposição dos trabalhadores. É o fruto de seu trabalho e o tempo que passa. Na produção automática das mercadorias ou dos serviços, a atividade do trabalhador se confunde com a de uma máquina nas fábricas, ou como de um computador nos escritórios. O tempo pago não se recupera jamais. De maneira, cada empregado está ligado a um trabalho repetitivo, seja intelectual ou físico, em uma especialista em sua área de produção. Esta especialização se reproduz em escala planetária,
no marco da divisão internacional do trabalho. Se concebe no Ocidente, se produz na Ásia e se morre na África. À medida que o sistema de produção coloniza todos os setores da vida, o escravo moderno, não satisfeito com sua servidão no trabalho, segue desperdiçando seu tempo nas atividades de dispersão e férias planejadas. Nenhum momento de sua vida escapa da influência do sistema. Cada instante de sua vida foi invadido e um escravo o tempo inteiro. A degradação generalizada de seu meio ambiente, o ar que respira e da comida que consome, o estresse de suas condições de trabalho e da totalidade de sua vida social são as origens das novas doenças do escravo moderno. Sua condição sérvil é uma doença para a qual jamais existirá algum remédio. Somente a completa liberação da condição na qual se concentra pode permitir ao escravo moderno sair do seu sofrimento. A medicina ocidental não conhece senão um remédio contra os males. A mutilação, essa base de cirurgias de antibióticos ou quimioterapias, que trata os pacientes de medicina mercantil, nunca se ataca a origem do mal, senão suas consequências, porque a busca das causas não conduziria inevitavelmente à condenação implacável da organização social em sua totalidade. Assim como o sistema atual converteu cada elemento do nosso mundo numa simples mercadoria, também fez o nosso corpo uma mercadoria, um objeto de estudo e experimentos para nossos pseudos. Da medicina mercantil e da biologia molecular, os mestres do mundo estão a ponto de patentear tudo o que vive. A sequência completa do DNA do genoma humano é o ponto de partida de uma nova estratégia posta em ação pelo poder. A decodificação genética não tem outra finalidade a não ser ampliar consideravelmente as formas de dominação e de controle. Como tantas outras coisas no corpo já não nos pertence mais. O melhor de sua vida escorre pelos seus dedos, mas ele continua porque tem o costume de obedecer desde sempre. A obediência se converteu na sua segunda natureza. Obedecer sem saber porquê, simplesmente porque sabe que deve obedecer. Obedecer, produzir e consumir. Aí está a tríade que domina sua vida. Obedece aos seus pais, aos seus professores e aos seus patrões, e aos proprietários e a seus negociantes. Obedece à lei e às forças de ordem. Obedece a todos os poderes porque não sabe fazer outra coisa. Não há o que o assuste mais do que a desobediência, porque a desobediência é o risco, a aventura, a mudança. Assim como uma criança que entra em pânico quando perde de vista seus pais, o escravo moderno se sente desorientado, sem o poder de quem o criou. Por isso continua obedecendo. O medo fez de nossos escravos e nos mantém nessa condição. Nos inclinamos diante dos mestres do mundo. Aceitamos esta vida de humilhações e de misérias somente por temor. Entretanto, nos dispomos da força numérica frente à minoria que governa. Sua força não obtém da sua polícia, mas sim de nosso consentimento. Justificamos a nossa covardia em relação ao enfrentamento legítimo contra as forças que nos oprimem, com um discurso cheio de humanismo moralizador. A recusa pela violência revolucionária está cravada nos espíritos daqueles que se opõem ao sistema, defendendo alguns valores que o mesmo sistema lhes ensinou. Mas quando se trata de conservar sua hegemonia, o poder não vacila nunca em utilizar a violência. Entretanto, existem alguns indivíduos que escapam do controle das consciências, mas estão sob vigilância. Todo ato de rebelião ou resistência é assimilado como uma atividade desviada ou terrorista. A liberdade não existe senão para aqueles que defendem os imperativos mercantis. A partir de agora, desenvolva
liberte-se e prepare-se.